Bom, pessoal, aqui no meu canal aqui no YouTube, eu ensino para vocês como a gente pode fazer uma simbologia de polígono com azimuts, distâncias, né, cálculo de área e tudo, mas são apenas simbologias, o que dá um grande poder de manipulação, mas não são informações. Você sabe que essa é uma das características da diferença do SIG para o CAD, onde no CAD nós temos basicamente a simbologia é a informação. No SIG, simbologia é uma coisa, informação é outra. E muitas pessoas perguntam como a gente poderia obter estas informações. Eu quero indicar para vocês o site da G1, o site da g1.com.br. Você pode fazer o cadastro aqui, né, e entrando aqui, é gratuito, né? Você pode começar aqui com conteúdos e você tem muito material disponível aqui para, inclusive o curso gratuito, né, de QGIS, de mapas temáticos, e vários outros. Eu tenho aqui esta camada de pontos. O que nós temos nela? Eu tenho aqui na tabela de atributos os pontos que foram tomados, e esta é a ordem deles, né, de como eles foram criados. Mas eu tenho outro campo aqui chamado ID, que tem a ordem destes vértices como eu gostaria, como acho que é o devido. E aqui estão eles. Então, deixa eu ir aqui na simbologia rapidamente, em rótulos, e vou colocar o feed. E você percebe que esse ponto foi o primeiro a ser criado, né? O segundo, o terceiro, quarto, quinto, e aí sexto e sétimo. Mas eu tenho aqui uma outra ordem, né, de pontos, que é a que é devida, né? Então, que seria esta ordem aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, né? Nesse sentido. Vamos supor que eu quisesse fazer uma análise rápida, mas quisesse obter esses dados. Eu criei aqui, então, um modelo, e eu vou estar disponibilizando para estudo. Você pode fazer as correções que você quiser nesse modelo. E aqui está ele, né? Eu vou abri-lo. E este modelo, eu vou até levar para o projeto. Levei ali para o projeto. E o que ele faz? Ele vai pegar uma camada de pontos e ele vai ordenar esses pontos e vai me oferecer aqui algumas informações, né, geométricas aqui, tá bom? Então nós vamos executar este modelo aqui com simbologias, esse aqui. Nesse modelo, o que eu fiz foi o seguinte: eu tenho aqui uma camada, primeiro a camada de pontos. Qual a camada de pontos que eu vou usar? Essa mesma aqui. E eu já vou disponibilizar também os estilos aqui que eu vou usar para este modelo, mas você pode criar os seus. Vou apontar para os estilos, né? Aqui ele pede primeiro o estilo para polígono. Eu vou pegar aqui um estilo para polígono, estilo para segmentos. Ele vai me dar uma camada de linhas, né, de segmentos e de vértices. Eu tenho aqui preenchido esses estilos. Ele vai aplicar esses estilos depois de criadas estas informações. Veja bem, aqui eu deixei uma informação importante, prescindível. É necessário que
uma camada de pontos que seja projetada, né? Um campo de ordenação dos pontos do tipo inteiro, cujo nome seja ordem. Olha, o campo que nós estamos trabalhando não é ordem. Então vamos lá, vamos consertar isso. Primeira coisa, eu vou conferir se aqui está em projetadas. Sim, como você pode ver, 31983, né? E agora vamos ver aqui na tabela de atributos. Eu não tenho um campo, eu tenho um campo de ordenação, mas eu não tenho, mas o nome não é ordem, é ID. Como é que eu faço para mudar isso? Eu dou um clique duplo aqui na camada, vou aqui em campos, ponho a camada em edição, dou um clique duplo e lá diz que eu tenho que ter um campo com o nome de ordem, tudo em maiúsculo, ok? Basta clicar fora, certo? Tira a camada de edição, salvar, ok? E agora, sim, nós temos um campo ordem, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui no meu modelo que a gente vinha trabalhando, né? Montando, e eu vou escolher a primeira camada de pontos, se eu só tenho ela. Eu poderia arrastar para cá também, né? Assim, olha, simplesmente clicando e arrastando. Estilo, eu vou apontar para o estilo, primeiro do polígono, depois do segmento, e depois dos vértices, aqui. Então, a simbologia já está apontada. O que é necessário aqui também já está pronto, né? Já está tudo ok. Eu tenho que definir qual é o campo de ordem, e é exatamente o que tem o nome ordem. Agora vem aqui as precisões que eu quero, né? Então a precisão da distância, quantas casas decimais, né, nós vamos precisar para a distância. Vou deixar 2, para a área eu vou deixar 3, para coordenadas lat long eu vou colocar 5, para a precisão de x, y e z eu vou deixar em 3. Z eu não tenho essa coordenada, mas não tem problema. E a precisão de azimuths, eu vou deixar 2 mesmo, e perímetro 2. Ele vai me entregar então 3 camadas, uma de área e perímetro, segmentos e vértices. Nós vamos executar. Bom, executou. E aqui eu já tenho então a minha camada. Agora, se vocês verem, vou passar aqui vértice para cima, segmentos também. E o que nós temos aqui? Eu vou desligar todas essas. Você pode ver que essa é a camada de pontos original, né? E eu vou colocar aqui a de vértices. Vou travar aqui a minha escala. Vamos dar uma olhada da seguinte maneira. Eu vou clicar aqui em edição. Vamos aqui na ferramenta de vértice. Vou dar um clique nela aqui com o botão direito. E aqui nós temos então 622, 757, 401. É o mesmo dos pontos, né? 8.153, 070, 706, está aqui. Então, ele já ordenou, se eu tivesse o Z, ele ia colocar aqui também, né? Então, está aqui para vocês verem, né? Está totalmente no mesmo local. Deixa eu ver mais alguma coisa. Então nós temos aqui os azimuths e as distâncias, mas áreas, distâncias e perímetros têm uma pequena distorção, mas ainda que sejam planimétricos, não deixe de sofrer a
influência da projeção, né? E aqui temos também área e perímetro, né? Já é possível ver essas informações. A diferença da simbologia para essas informações é que agora nós temos aqui uma tabela de atributos, né, com esses valores, né? Então eu tenho aqui o ponto, exatamente aquele ponto que você vê ali. Deixa eu só encaixar aqui. Então, por exemplo, vamos focar aqui no ponto 1, seleciona o ponto 1, olha lá, selecionado. O 2 está aqui, e assim sucessivamente. Então, tudo organizado, né? E outra coisa que nós temos que ver aqui sobre esta tabela de atributos, tem X, Y, tem o Z, se caso você preencher com Z, né? Tem o lat long, né? No EPSG 4674, né? Sirgas 2000. Estação, Vant, linha, azimuths, que são aqueles lá, distâncias, e aqui estão as precisões que nós colocamos, né? Para cada uma delas, você pode ver que essa foi a precisão que eu defini, por exemplo, na lat long 5, né? Casas decimais estão aqui, 5 casas decimais, área e perímetro, certinho. E um campo ordem, caso você queira usar. O mesmo nós temos em segmento, a mesma tabela de atributos, e em perímetro nós temos apenas, claro, área